Eu que vendi minha reserva de emergência para comprar Bitcoin agora. Meu Deus do céu. Reserva de emergência foi feita para emergência. Não vai inventar moda que você vai se ferrar. Eu fui lá e vendi a reserva de emergência para comprar Bitcoin. No vídeo de hoje, eu vou te explicar o racional atrás disso e como que eu fiz para isso não ser tão absurdo quanto parece. Vamos lá. Eu sou Alexandre Filho, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube aqui. Se você não me conhece, considere se inscrever lá no final do vídeo, ver primeiro o conteúdo para depois você se inscrever. E se você já me conhece, já deixa um like. Eu vendi minha reserva de emergência para comprar Bitcoin no momento atual. Qual é o cenário atual? O Bitcoin estava sendo negociado a mais ou menos 120 mil dólares há 2, 3 semanas atrás, tá? E no momento que eu gravo esse vídeo, ele chegou a ser negociado a 95 mil dólares. Bateu ali 94 e pouco e voltou para 95 mil. Isso é uma queda de 20 e poucos por cento. Né? Isso é absurdo para a galera que entrou no último ciclo. Porque a pessoa fica, meu Deus do céu, isso vai acabar, o Bitcoin vai acabar. Tudo que é página de meme publica que o Bitcoin acabou. Porém, para quem está no Bitcoin há mais tempo, né, você sabe que isso é uma correção que, porra, é pífia frente às correções que essa moeda já teve. Tá? Então vou te explicar primeiro o racional que eu tomei o racional que eu levei em consideração para tomar essa decisão e por que essa decisão não é tão absurda. Vamos lá, primeiro ponto. O Bitcoin está sendo negociado a uns 23% do valor que ele estava sendo negociado há poucas semanas. Então isso já é uma Black Friday do Nakamoto. Né? Segundo ponto, o Fear Index tá em 10, cara. Eu vou botar um print aqui no momento que eu printei, estava em 10. O que isso significa? A maioria das pessoas que estão no mercado estão com extremo medo. E a maioria das vezes que o índice chegou a 10, que esse índice chegou a 10, a valorização de quem realizou compras nesse período foi muito grande ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo dos meses. Tá? Então é uma excelente oportunidade de entrada. Só que não foi só esse ponto que eu levei em consideração, porque esse indicador ele mede o otimismo e o medo da galera. Eu olhei outro indicador, que é o MVRV. É um indicador que ele mede a quantidade de valor realizável do mercado pela quantidade de valor da moeda. Né? Ele diz quanto que as carteiras do mercado estão tendo de lucro ou prejuízo em relação ao preço atual do Bitcoin. Nos últimos ciclos, esse MVRV variava muito mais. Eu vou botar um gráfico aqui na tela que vai ficar mais fácil de você entender. Nesse último ciclo, ele variou menos. É lógico que entrou ETFs, entraram institucionais, entraram mais pessoas. Eu acredito que ele vai variar menos. Porém, nesse último ciclo, ele chegou no ponto 1,6, tá? E nesse último ciclo, o valor menor que ele bateu foi no 1,6. Então, isso mostra que a maioria das pessoas não chegou nesse ciclo há anos atrás. Chegaram no momento agora. Apesar de boa parte das pessoas terem lucro com esse preço ainda, é muito referente às pessoas que já estavam no Bitcoin antes desse último halving. Então isso é um excelente ponto de entrada também, porque o MVRV está num período bem baixo, está num momento bem baixo desse ciclo atual. O terceiro ponto que eu levei em consideração é o múltiplo de Mayer. Tá? Esse indicador ele mostra a média do preço do Bitcoin, o preço do Bitcoin atual referente à média do preço do Bitcoin nos últimos 200 dias. Então, eu vou botar um print aqui. No momento que eu printei, o múltiplo de Mayer estava em 0,87. Isso significa que o valor atual do preço do Bitcoin ele está sendo negociado a 87% do valor da média do Bitcoin nos últimos 200 dias. Então é um excelente ponto de entrada. Eu vou jogar o gráfico do Bitcoin aqui do preço para você ver que esse patamar que ele está sendo negociado agora, ele atingiu em maio desse ano. Ou seja, faz 5 meses, 5, 6 meses. Né? Então eu somei todos esses fatores. Né? Eu falei, rapaz, esse é um excelente ponto de entrada. É um excelente ponto para quem tem caixa colocar mais dinheiro. Né? Para quem já entende da moeda, lógico. Só que eu já tinha investido esse mês, eu já tinha comprado Bitcoin esse mês. Eu falei, rapaz, de onde é que eu vou tirar dinheiro para fazer essa compra? Aí eu olhei para a reserva de emergência assim, não. Reserva de emergência não, pô, vai que acontece alguma emergência. Aí eu olhei de novo, não. Reserva de emergência é para emergência, não é para ficar fazendo besteira. Aí eu fui lá, peguei e comprei. Mas só, o que eu fiz? Eu não comprei a reserva de emergência toda, né? É lógico que eu não ia fazer um negócio desse de pegar toda a minha reserva de emergência e vender. Eu peguei parte da minha reserva de emergência e comprei em Bitcoin. E o que eu vou fazer? Nos próximos aportes,
eu vou repor minha reserva de emergência, porque a reserva de emergência não é só para emergência, é para oportunidades também. E para o mercado cripto, essa é uma excelente oportunidade. Como eu já entendo, eu já sei como é que funciona, é uma excelente oportunidade de entrada. Tá? E eu quero te trazer uma lição dessa situação inteira. Tá? Mas antes, deixa eu terminar de concluir o raciocínio da reserva de emergência aqui. Então eu não peguei toda a reserva e comprei de Bitcoin, eu peguei parte dela. E os meus aportes do mês que vem, eu vou fazer a reposição dessa reserva de emergência. Pô, mas e se continuar caindo? Eu vou continuar comprando. Depois eu reponho a reserva de emergência. E se continuar caindo até maio do ano que vem? Eu vou continuar comprando até maio do ano que vem. Quando se estabelecer num preço que já está ali nos modos normal, que o Fear Index estiver estabilizado, que o MVRV estiver maior e que o múltiplo de Maia estiver maior, eu volto a repor minha reserva de emergência. Não tem problema. Eu tenho dinheiro para me resolver se alguma emergência acontecer, tá? E eu quero te trazer uma lição. Antes da lição, cara, se inscreve aqui no canal se esse vídeo está te gerando valor e deixa o like no vídeo, beleza? E me diz nos comentários, você acha que eu fui maluco o suficiente ou você acha que eu fui prudente? Né, tomando essa decisão, me diz aqui nos comentários. Mas eu quero te trazer uma lição, porque é o seguinte, já tem meses que eu comento aqui no canal, meses não, anos, mas aqui no canal eu comento há meses, né, sobre você estudar Bitcoin, sobre você entender essa moeda, tá? Entender a moeda não significa que você necessariamente vai ter que comprar. Se você está aqui pela primeira vez, nunca ouviu falar de Bitcoin, estude Bitcoin. Por que eu estou falando isso? Olha só, se eu comecei a falar de Bitcoin aqui nesse canal agora, nesse ano, eu falei pelo menos lá em março eu já estava falando, né? Se a pessoa ali em março foi o primeiro contato, ela falou assim, não, vou estudar, mas pô, tá muito caro. A impressão que todo mundo tem quando começa a olhar para o Bitcoin é que ele tá caro demais. Só que se você vai estudando, vai se entendendo como investidor, vai ver, cara, eu posso colocar tantos por cento do meu patrimônio nisso. Esse ativo tem valor para mim por conta de XYZ, ou ele não tem valor por conta de XYZ. Você estudando mais sobre isso, você teria tempo suficiente de entender o mercado ao longo desse período, e ainda que você achasse que ele estivesse caro demais, sempre acontecem momentos de oportunidade ao longo de todos os ciclos, cara. Você pode estar vendo esse vídeo aqui, o Bitcoin está a $500 mil. Estuda Bitcoin. Se esse é o teu primeiro contato com Bitcoin, estuda, entende, porque naturalmente ao longo dos ciclos vão ter cenários como esse que eu estou falando para você aqui agora. O Fear Index extremamente baixo, o MVRV num patamar baixo também, para cada ciclo, lógico, né? O múltiplo de Mayer num patamar mostrando que ele está sendo negociado abaixo do valor que ele normalmente é negociado. Isso é um ponto excelente de entrada. Então, se você já vem estudando ao longo dos meses, entendendo, separou um caixa para de repente fazer pequenos aportes, cara, uma parcela do teu patrimônio no início, cara, esse é um excelente ponto de entrada. Eu não estou te dando uma recomendação de compra aqui. Eu quero te dar uma lição para você entender que você estudar mais sobre essa moeda vai te proporcionar momentos que você vai capitalizar o teu patrimônio. Eu não tenho dúvida que daqui a um ano, quem comprou agora nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, vai ter uma capitalização absurda. Entendeu? É disso que eu tô falando com você. Se você... Pô, Alexandre, eu nem te conheço, eu não confio no que você fala. Não tem problema, compra o livro O Padrão Bitcoin e lê. Vai assistir outros canais sobre Bitcoin. Vê aqui na minha playlist aqui embaixo, todos os vídeos que eu gravei sobre Bitcoin. Tem vídeo de eu comprando Bitcoin, tem vídeo de eu explicando por que você chegar no 0,1 Bitcoin pode ajudar na tua aposentadoria. Tem várias formas aí de você entender o Bitcoin. Mas não deixe essa onda passar, porque você pode surfar valorizações que nenhum outro ativo vai te dar. E além disso, a preservação de valor ao longo do tempo é muito maior com Bitcoin. Beleza? Então, esse foi o vídeo que eu decidi gravar para você hoje, falando da minha reserva de emergência. E eu quero saber de você, cara, eu fui maluco o suficiente ou você acha que eu fui prudente em vender parte da minha reserva de emergência para aproveitar essa janela do mercado do Bitcoin? O que você me diz? Me diz aqui nos comentários. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aqui e manda para aquele teu amigo que tem medo de comprar Bitcoin e mostra esse racional por trás dessa compra, beleza? Falou, valeu, a gente se vê no próximo vídeo.